Muita gente vem com aquela pergunta, né? O que o gêmeo sente? Nananã, aquele papo de sempre. E busca viver essa dinâmica, como eu já falei várias vezes aqui, pela perspectiva do ego. Gente, a forma que o outro desperta literalmente não vai ser igual à nossa. Você pode conversar com o teu complemento sobre multidimensionalidade, sobre a ligação de vocês. Ele pode entender que vocês têm uma ligação, mas enquanto vocês não estiverem realmente desconectados do sistema e cumprindo de fato a missão de vocês, não vai rolar. Eu vejo todos os dias essa pergunta para mim e o pessoal me questiona: Ariadne, o que você acha disso? Para começar, eu já vou ser bem honesta com vocês. Eu não acredito nessa divisão que um é DM e o outro é DF. Para mim, já falei 10 vezes, ambos têm as duas polaridades. Tem um lado que tem a polaridade predominante? Tem. Mas isso não vai determinar a tua jornada. Não interessa se você é DF, se você é DM, e aí agora o papel do DF é fazer curas e o outro é ir para o planeta se aventurar. O que interessa na prática sobre essa temática é quem despertou primeiro. E se foi você, que provavelmente foi, que você está vendo o vídeo, é você que vai fazer a parte das transmutações. Se você for DS, se for DM, se for qualquer coisa, você despertou. É isso. Parte desperta. Porque se você ficar nessa parada de tentar entender o jeito que DM sente, o jeito que DF sente, para entender o que você tem que fazer na jornada, você vai sofrer. Porque, presta atenção, se você despertou primeiro, quem vai fazer tudo, tudo que eu digo assim, né, esses processos de liberação, vai ser você. E o jeito que DF e DM sentem quando despertou primeiro, não muda praticamente nada. Nenhum que eu conversei despertou primeiro e tá lá sentindo tudo diferente, e aí tá desconectado, e não. Porque os que eu vejo que despertaram primeiro e não estão fazendo a sua parte, se o outro não estiver fazendo, então dificilmente, não sou eu que vou ficar dizendo dinâmica dos outros, mas dificilmente você está numa dinâmica de complementos. Porque não tem sentido nenhum você ter despertado primeiro, e aí, não, beleza, eu despertei primeiro, mas como eu sou DM, eu vou pegar todo mundo, vou pra balada, que o outro que tá lá dormindo mais que eu, vai fazer a parte dele. Isso não vai, entendeu? Então, assim, eu quero deixar claro para vocês que você precisa apenas focar em uma coisa, em você, em olhar para dentro, em cuidar do teu despertar. Na metodologia que eu criei, que é um passo a passo simples que qualquer ser humano pode fazer, qualquer pessoa. Se tiver uma pessoa que está com 12 anos descobriu o que é chama gêmea, ela vai dar conta de fazer. É simples. Você vai seguir o passo a passo que está lá e vai viver a tua dinâmica de uma forma muito mais leve. É isso que precisa ser feito. É você olhar para dentro, cumprir seu papel de pilar cósmico e acabou. Lá dentro eu te mostro como você vai começar, como você vai colocar em prática tudo que você veio para fazer e despertar o teu gigante, a tua melhor versão. E como eu sempre falo, é o caminho à prova de balas. Se eventualmente você fala, putz, nem era chamar de mó viagem isso daí, só deixei o coletivo me contaminar. Você vai ter se conhecido, vai atrair um grande amor e pronto, não tem falha. Agora não gaste a tua energia querendo compreender todos os canais e temas de chama gêmea, achando que isso vai viver uma dinâmica, isso vai enrolar você mesma, a tua mente, a tua cabeça, te emaranhar num monte de negócio. Porque na prática o que vai mudar o teu jogo é você fazer o que tem que ser feito. Eu falo isso todos os dias, e todos os dias me aparece com a mesma pergunta. Então, você precisa viver o teu processo e você vai viver um monte de coisa, um monte de experiência para no final você entender que a única coisa que você precisava era ser. Ser. Só que você não consegue esse ser se você não liberar aquele tanto de memória. E se você não tiver um caminho simples, que é por isso que eu falei, cara, eu dei voltas e voltas e voltas nesse processo, para ao final eu falar,
Era isso. Fui pro tudo, pra entender que era tudo, depois fui pro nada, pra entender que era nada, pra depois eu chegar no caminho do meio e falar, era aqui, que era o que eu tinha que estar desde o começo. Só que talvez você saiba disso na teoria, mas na prática fica mais complicado. E isso causa um grande sofrimento para muitas pessoas e para o coletivo, porque a maioria está tentando ainda, como é que eu posso dizer, entender o que o outro está sentindo, o que está fazendo, quem é que está certo, quem é que não está. Por exemplo, eu tenho super respeito a uma galera que fala desse tema, que não é um tema simples, mas a pessoa que está te falando sobre a dinâmica, ela vive uma dinâmica? De verdade. Você olha para quem você está ouvindo, para o que você está assistindo. Ela vive algo que você está vivendo? Porque tem pessoas que o complemento nem encarnou e está falando de chama gêmea. E não viveu o processo como você. E você está lá se aconselhando, igual aquela história de como é que eu vou perguntar pro padeiro como é que faz miojo. Sei lá. Eu vou pro serralheiro perguntar para ele como é que eu vou construir uma televisão. Não rola! E não é por causa do título profissional, é para a pessoa, para a experiência que a pessoa vai ter de ter as vivências que você está tendo. Então, muitas pessoas chegam numa dor imensa e me contam, mas eu estava fazendo um trabalho com um terapeuta X, seja de chama, seja não seja. Eu falo, essa pessoa viveu realmente uma dinâmica, está vivendo? Não. Então, o que você está fazendo lá? Que você está gastando energia lá? Isso é distração para a tua mente. Então, dica: pare de ver vídeos sobre chamas. Pare de pensar sobre esse assunto e comece a ver vídeos como você pode se tornar uma pessoa melhor. Você sabe, por exemplo, como o seu intestino funciona? E por que que eu estou batendo tanto na tecla da desparasitação em todos os vídeos desde um tempo para cá? Sabe qual que é a importância disso? Sabe por que que isso influencia no teu despertar? Por que que isso influencia na sua dinâmica? Não, porque os vídeos que tem aqui de título de desparasitação não são do seu interesse. O seu interesse é só união, 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 união. E você não entendeu que isso aí é um estado de obsessão. É que você precisa sair dele. E que a obsessão, ela faz parte dentro da tua dinâmica também. E não significa que você não seja chama porque você tem obsessão. Mas você precisa se livrar dela. E a maioria das pessoas também busca viver essa dinâmica, como eu já falei várias vezes, pelo ego. E o ego, gente, como ele é ativado também ali pelos parasitas, ele te leva para tantos enganos de uma forma romântica, de um falso romantismo, que é fácil cair. Eu não sei se eu já falei isso em algum vídeo, se eu falei em áudio, mas eu lembro de pensamentos que, eu só queria ter uma vida normal. E aí vem esses serzinhos dentro de você querendo te conduzir para um estado de vítima. Tadinho, eu estou numa dinâmica de complemento, eu estou sofrendo tanto. Nananã. E você não enxerga que aquilo ali é o serzinho dentro de você ativando a tua vítima e te levando para um estado de estou com pena de mim mesmo, porque estou vivendo essa dinâmica. Como se você não tivesse escolhido vir, como se você não fez essa opção de alma, como se você não tivesse vindo em missão, e como se você não desse conta do recado. E aí você fica sempre indo para o rumo do fracasso e começa a vir um monte de pensamento doido na sua mente. E quem permite isso? Você. Então, pare e pense comigo. Qual é o jogo que você quer jogar? Porque a matriz é um jogo, uma experiência de vida. E se você não entender as regras dele, já era. Só que tem um grande problema. Esse é o jogo do amor verdadeiro. Não das emoções sintéticas, não da paixão que de fato é um estado de demência. E somente experienciando o amor genuíno que você vai conseguir de fato chegar a se libertar de todas aquelas dores que você passou. Ao ponto de você amar o teu complemento e respeitar que talvez naquele momento não seja ideal, nem você esteja pronto, e aí você vai caminhando, porque às vezes você fala, meu gêmeo, meu gêmeo, meu gêmeo, e você tá pronto. Então, pare e pensa, você tá vivendo mesmo uma dinâmica divina?
Você pode assistir esse vídeo e dar um salto de 100 andares nesse processo. Você pode assistir esse vídeo e sair fora e ficar vivendo mais do mesmo. Na repetição que eu vejo muitas chamas vivendo, que eu também já estive lá e não quero voltar de jeito nenhum pra bagunça que já me passou na mente. Espero que eu tenha ajudado você e vem pra dentro, que é esse o caminho.